Hoje, dia 14 de janeiro de 2022, agora são 20 horas e 41 minutos. Vou passar um trecho que eu assisti no Jornal da Justiça, que é pertinente ao direito dos trabalhadores, ao direito trabalhista, né? A questão legalista, e eu achei interessantíssimo, né? Não sei se é aplicável de maneira geral a decisão deles ou se é aplicável em determinados contextos. Mas vamos ouvir o que eles têm a dizer. O vínculo de emprego não deve ser um único regime jurídico a disciplinar o trabalho humano. Com efeito, a produção de bens e serviços ocorre das mais variadas formas, e não exclusivamente por meio do sistema caracterizado pela presença de um empresário e seus empregados. O princípio da valorização do trabalho não se concretiza apenas com a tradicional fórmula do vínculo empregatício. Absolutamente. Ficou vencido o voto do relator ministro Edson Fachin, que foi seguido pela ministra Rosa Weber. Na avaliação do ministro Edson Fachin, a norma, ao instituir regime jurídico próprio, as relações de trabalho do setor de beleza e estética afastou o vínculo de emprego e os direitos trabalhistas fundamentais dele decorrentes, sem fundamento, em interesse público e motivo social relevante. Há na Constituição uma salvaguarda do núcleo essencial na esfera dos direitos sociais dos trabalhadores para a preservação de todas as exigências de um direito fundamental ao trabalho digno. Numa sociedade que é preciso resguardar o direito a ter direitos, ter direito ao trabalho é o primeiro pressuposto de uma vida digna. Sem querer fugir ao que foi falado pelos ministros, né, sobre a questão da relação de trabalho, como disse o ministro Edson Fachin, que a indústria de beleza está propondo suas próprias normas, não é? E que nós temos que verificar que existem normas e existem leis que vigoram dentro do direito trabalhista. Então, eu coloquei aqui hoje um anúncio de uma vaga de emprego que chegou até a minha pessoa. Então, a vaga é para ponto de testagem de Covid. A vaga é para recepcionista, horários de trabalho das 7h30 às 17h30, escala de segunda a sábado, período previsto até 31/1/2022. Remuneração R$ 805,70, benefício vale transporte, alimentação no local de trabalho, atividades, atendimento e cadastramento de usuário, lançamento de resultados no sistema e organização de fila. Local, em frente ao Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, HGG. Tipo de contratação, RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Tem disponibilidade? Envie o seu currículo. A recepcionista, ela vai receber uma remuneração inferior à remuneração de um trabalhador normal, em trabalho normal, expediente normal, 8 horas, né, horário comercial. Ela vai receber uma remuneração inferior, apesar do vale transporte, da alimentação no local de trabalho. Essa recepcionista, ela vai receber pessoas que estão com sintomas do Covid, vão receber pessoas que já têm a certeza que é a confirmação praticamente do Covid, que já está infecto, contaminada, e essa pessoa, ela vai ficar junto, ou seja, ela vai se expor tanto a pessoas que têm quanto as que não têm ou supostamente possam ter o vírus, não é? É uma pessoa para a qual não está exigindo nada, não está nem que seja da saúde, né? Não está fazendo nenhuma exigência específica. É uma pessoa que vai assinar um recibo de pagamento de autônomo, um RPA. Gente, isso não é norma própria? Olha só o perigo. Uma recepcionista, ela não tem conhecimento técnico, ela não tem conhecimento nenhum em relação
ao conhecimento que tem um funcionário da saúde, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem ou outra pessoa qualquer ligada. Vai trabalhar numa recepção, recebendo todos esses prováveis doentes, ou quem sabe, aqueles que ainda não foram contaminados, vão estar ali para serem atendidos, para que sejam cadastrados, entendeu? E para que fazer lançamento de resultados no sistema e organização de fila. Se tem organização de fila, é porque vai ter muita gente. Essa recepcionista, ela vai assinar um recibo de pagamento de autônomo, um RPA. Ok? É um trabalho temporário. Se essa recepcionista contrair o vírus, ela não é funcionária do HGG. Ela não é funcionária do HGG. Ela trabalhou ali como uma autônoma, assinou um recibo. Existe um princípio no direito que diz o seguinte: a partir do primeiro dia que você colocou os pés, existe um ensinamento no direito, corrijo, você não entre nem para o tempo de experiência, primeiro dia sem ter assinado a sua carteira de trabalho. As carteiras de trabalho é a garantia trabalhista do trabalhador brasileiro. Essa moça, essa recepcionista, se ela contrair o Covid, ela não tem direito nenhum. Ela não vai ter direito nenhum, porque ela está assinando um recibo de pagamento como fosse autônoma. E ela é autônoma. Eu posso cometer essa assinatura como sendo autônoma, trabalhando como recepcionista, no meu parco e pouco conhecimento, me desculpe a ignorância. Não. Para mim, uma pessoa que nunca foi autônoma, por força do trabalho, do cargo, da necessidade financeira, da necessidade empregatícia, assinar um recibo de pagamento de autônomo, ela está cometendo uma falsidade ideológica, que é crime. A família dessa pessoa, caso ela contraia e venha falecer com o Covid, ou qualquer recepcionista que seja, essa família vai tentar entrar com indenização. Me digam o seguinte: qual o respaldo que essa família vai ter, sendo que essa pessoa assinou um recibo de pagamento de autônomo sem nunca ter sido autônomo? Ela deu um jeitinho à moda brasileira. Ela passou a ser autônoma temporariamente até o dia 31 de janeiro de 2022. Está em consonância com a verdade esse registro? Eu não conheço muito bem esse tipo de contratação RPA, não. Mas eu acredito que seja como a que falou o Edson Fachin e o outro ministro, que seja relativo à união de trabalhadores que formaram pequenas empresas, médias, ou uma chamada para formar, que até então tenham trabalhado como autônomos. Certo? Já existe um trabalho desenvolvido nessa possibilidade. Mas não assim, gente, um ponto de testagem de Covid. Covid é um vírus, é uma pandemia que o Brasil está enfrentando, sobre a qual não há conhecimento científico total, não há nada que seja seguro. Isso é declarado em várias matérias, não existe segurança, ainda está em fase experimental, as vacinas, as medicações, ainda está em fase de estudo e desenvolvimento. Um anúncio desse, a meu ver, ele está em desacordo com as nossas leis trabalhistas. O risco que essa moça vai passar por estar exercendo essa função é um risco, e não estou vendo aqui adicional insalubridade, eu não estou vendo nada, nem horas extras, caso seja necessário, nada. E, além de tudo, ela vai se alimentar no próprio local. Um caso a se pensar. Eu estou relacionando esses dois fatos pela questão legalista, pelos adendos que estão sendo falados em relação à questão trabalhista e à dignidade do trabalhador. Eu vou discordar que o princípio da dignidade seja o trabalho no Brasil. O princípio da dignidade seria o trabalho se o Brasil remunerasse dignamente o trabalhador brasileiro. Olha isso aqui.
850,70 para trabalhar de segunda a sábado, das 7 da manhã, das 7h30 às 17h30. E olha o tipo de trabalho, um trabalho de risco. Eu não acredito que a dignidade tenha o trabalho como ponto principal ou referencial nos dias de hoje. O trabalho, existem trabalhos e trabalhos, grande parte deles não assinam carteira, se quiser trabalhar tem que assinar essa condição, e os que assinam a carteira de trabalho do trabalhador, por decisão federal, eles pagam o assalariado um dos menores salários mínimos do mundo, né? É só para reflexão, eu achei assim que há como fazer uma relação nesses dois fatos que são atuais, são de hoje, né? Eu admiro muito esses ministros do Supremo Tribunal Federal, eu aprendo muito com eles, eu gosto muito de ouvi-los, né? Mas eu tenho os meus pontos de vista, eu tenho discutido e brigado muito com o princípio da dignidade. E eu vou dizer o porquê. Há pouco tempo atrás eu vi um caso de uma ação na qual o juiz errou uma letra do nome da pessoa. E, ao mesmo tempo, a pessoa peticionou, porque o tempo de delonga da ação culminaria por demais aos prazos que ela tinha para acertos de aluguel, para acertos da água, da luz e de sustento da sua família, sendo que havia uma disponibilização por direito de uma certa quantia no banco, na agência bancária. O erro de uma letra no nome dessa pessoa iria fazer com que embargasse tudo feito até o momento para um novo reinício. Isso duraria mais ou menos por 2 meses. Mesmo com a petição, com a solicitação da parte, em alegando que precisava para o sustento da família de certo valor, esse valor seria imediatamente liberado para que ela fizesse a retirada no banco, se não tivesse havido o erro de uma letra, um erro material. E aí eu perguntei, esse erro simples, esse erro material, ele é dito como sendo um princípio da dignidade que revela à sociedade a identificação pelo nome de um cidadão. Tudo bem, concordo. Mas existe um princípio da dignidade para o cidadão que esteja acima da moradia, das contas de água e luz e da sobrevivência dele e da sua família? Estamos com os 2 pratos de uma balança. Qual seria o prato, no seu ponto de vista, que teria maior peso, sendo que um erro de uma letra poderia ser corrigido através de uma digitação, uma peça de um processo, de uma ação, que poderia ser ali no mesmo momento corrigido, entendeu? Para a citação devida das partes, e tudo seria resolvido rapidamente. Em 1 mês, no mais tardar, toda a resolução. E agora, só para a citação vai demorar de 1 a 2 meses. O aluguel, a água, a luz e a alimentação de uma família vai ter que esperar por 1 e 2 meses por um erro material, não dificilmente sanável. E além do que a argumentação suficiente da necessidade da alimentação e da moradia para reforçar a tese, né, que eu não chamo tese, mas verdade, de que é sanável um erro material dessa monta, uma letra no nome, e só no documento de citação das partes. É isso, vou deixar para reflexão essa questão, para que vocês analisem melhor o princípio da dignidade, né? Hoje é difícil se falar em dignidade no Brasil com esse salário mínimo que nós temos aí decretado. Uma boa noite.